Bom dia, pessoal. Então sejam todos bem-vindos ao terceiro dia de live do Mão na Massa de Restaurações Indiretas. Meu nome é Tatim, sou idealizador do Resineiros e hoje, gente, quem ficar comigo aqui, eu vou dizer para vocês que esses primeiros, acredito eu, que vai dar uns 10 minutos de conversa, vai valer pela live inteira. Nós vamos discutir um caso onde eu vou fazer uma coroa de resina, tá? Uma coroa literalmente, mas eu quero discutir com vocês algumas questões para a gente começar a praticar uma odontologia cada vez mais utilizando a cachola e cada vez menos saída automático. Hoje, ao meio-dia, eu fiz uma live onde eu falo para recém-formados e dentistas iniciantes, né, da importância da gente cada vez mais nos tornarmos, sair do automático, nos tornarmos criativos e a gente conseguir cada vez mais se reinventar no dia a dia. Eu vou dizer para vocês, gente, por incrível que pareça, você sair do automático, você trabalhar pensando, você trabalhar utilizando conhecimentos básicos, entendendo o que você está fazendo, já é um grande diferencial de mercado, tá bom? E se não bastasse isso, se você conseguir pegar esses conhecimentos básicos, as habilidades básicas que vocês têm, conseguir potencializar isso e dar para o paciente de vocês uma experiência de tratamento diferente, vocês vão conseguir alcançar sucesso profissional, independente do teu tempo de formado, independente de ter especialização ou não, independente de ter um consultório top ou não, ou um consultório simples no meio de um bairro pequeno, ou você trabalha numa cidade pequena, não importa, tá bom? Posso dizer para vocês que o que a sociedade, os nossos pacientes esperam de nós, com certeza é que a gente seja logicamente que ético, segundo lugar é que a gente saiba resolver os problemas deles, tá bom? E lembrando que os problemas dos pacientes são basicamente três tipos de problemas. Ele pode chegar com problemas físicos, problemas emocionais e problemas financeiros, tá bom? Mas esse início de aula, hoje eu vou falar estritamente de coisas técnicas. E, gente, tudo que eu vou falar aqui faz parte de conhecimentos básicos da odontologia, básicos, tá bom? Mas que muitas vezes a gente acaba saindo e praticando a nossa odontologia de uma maneira extremamente automática, robotizada, e aí acontece que o mercado não está disposto a pagar bem para vocês fazer, para vocês não, para nós fazermos, né, praticarmos a odontologia igual ou muito parecida que a grande maioria pratica. Por mais que você faça a restauração mais linda, o implante mais bem feito, o seu paciente não sabe disso e para ele fazer implante contigo ou fazer implante com o Zezinho ou com a Mariazinha é a mesma coisa. E num primeiro momento ele vai ter apenas uma única maneira de diferenciar você que vai ser preço. Então basta que você consiga fazer o paciente ter uma experiência diferente de primeira consulta, segunda consulta, acolhimento e tudo mais, que tudo isso aí é um processo que eu passo dentro do Resineiros, tá bom? Então o Resineiros não é somente uma técnica, ele é um método para se diferenciar no mercado, utilizando conhecimentos básicos e materiais simples do dia a dia, tá bom? O caso que eu vou mostrar hoje para vocês vai ser extremamente interessante, tá bom? A maneira como a gente vai executar ele é extremamente simples e interessante, vocês vão ver. Tá certo? Mas eu quero primeiro bater um papo com vocês, um papo meio cabeça para a gente conseguir sair do automático, começar a pensar um pouquinho e começar a colocar alguns princípios interessantes para a gente começar a praticar a odontologia de uma maneira cada vez mais científica, mas também cada vez mais assertiva, tá bom? E aí a gente vai perceber que a gente precisa tentar tornar a nossa odontologia simples e eficaz. Sempre que você tornar ela simples e eficaz, você vai ter menos problemas e vai ter mais lucratividade na sua profissão e com isso vai liberar tempo para você poder aproveitar a sua vida. E para mim esse foi, com certeza, até agora, lógico, com 11 anos de formado, mas foi com certeza onde eu cheguei e é o ponto que hoje eu não trocaria por nada, tá certo? Hoje a vida que eu tenho hoje, que eu desenhei para mim, da maneira como eu pratico odontologia, da maneira como eu trabalho, da maneira como eu tenho tempo para mim, para os meus negócios extras, para minha família, para minha filha e qualquer outra coisa, sem dúvida nenhuma eu não trocaria por nada, tá bom? Certamente daqui para frente, se eu for trocar alguma coisa, vai ser porque eu vou trocar por uma melhoria, mas que vai continuar trazendo para mim os mesmos benefícios, o mesmo estilo de vida que eu tenho hoje, tá bom? Então vou parar o vídeo aqui, galera, vou começar a gravar com vocês, vou começar a mostrar o caso primeiramente, tá? Eu tô sem fotos do caso, eu tô aqui no consultório, tá? Mas eu tô sem o meu notebook, então só trouxe no celular. Mas vocês vão ver através dos modelos, vai ser fácil de entender. Mas principalmente, o papo cabeça que eu quero bater, que eu quero falar com vocês agora, principalmente sobre conceitos, tá? Conceitos, princípios, tá? Pra gente cada vez mais
raciocinar o porquê que a gente faz as coisas, e vocês vão ver que muitos passos clínicos que o dentista faz é por simples crença e não porque ele traz realmente grandes benefícios, tá bom? Então vamos. Joia, galera. Aí, vamos lá então. Pessoal, esse aqui é o caso, tá? Então é um caso de uma coroa em um pré-molar inferior, tá bom? Não é coincidência, gente, eu pego muito caso de dente com paciente, de dentes atritados, tá bom? De paciente com parafunção, tá? Então até é um foco de mercado que eu tenho, mas vamos lá. Algumas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui desse caso interessante, tá bom? A gente vai fazer então uma coroa de resina em dente posterior. Então tem trabalhos que mostram que a resina composta, essa resina que a gente utiliza do dia a dia, ela não tem resistência suficiente para ela resistir a um trabalho protético do tipo coroa. Sozinha não, ela teria que ter uma infraestrutura metálica ou qualquer coisa assim para aguentar. E aí, gente, é que por mais que a ciência exista e ela faça pesquisa, os vieses começam a acontecer justamente porque na clínica, no dia a dia, as coisas não funcionam dessa forma, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Por que a gente acaba fazendo muitas vezes um preparo geométrico desse jeito? É porque a gente quer buscar retenção mecânica, certo? O objetivo da gente realizar um preparo com paredes expulsivas, com paredes mais paralelas possíveis, né? Com uma leve expulsividade de 6 graus entre as paredes e tal, é para gerar uma retenção friccional, a nossa coroa não precisar de adesão, tá bom? Então aqui, gente, já vai a primeira coisa que eu quero conversar com vocês. Dentro de uma linha de efetividade, sempre procure escolher adesão e depois retenção, tá bom? A adesão, ela é mais confiável do que a retenção. O que eu quero falar nisso? Vamos fazer uma comparação básica, tá? Vamos supor, se eu restaurar essa cavidade incisal que se criou nesse paciente aqui, porque esse paciente faz uma mordida de topo nesse canino aqui, tá? Então o canino superior bate exatamente de topo nesse inferior aqui, certo? E acaba formando essa lesão em forma de poça, né? E muitas vezes associado também a uma alimentação ácida. Mas vamos lá. Se eu restaurar esse dente nessa região aqui, a minha restauração, a minha adesão, ela é muito mais forte do que a coroa que eu vou colocar nesse dente aqui. Não, mas como assim, Tatinho? O que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer, gente, que aqui a questão, o princípio básico que a gente tem que entender é que a adesão devolve para os pacientes, a adesão torna os nossos materiais resistentes, tá certo? E aí volta aquele princípio, a gente faz lá, muitas vezes, né, lentes de contato com 0,3 milímetros, tá bom? Fora da boca, esse material fratura facilmente. Depois de cimentado, depois de colado aos dentes adesivamente, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, um material com altíssima resistência. E aqui é o mesmo princípio. Por que eu vou fazer uma coroa de resina nesse caso, tá? Eu vou pegar um papel e uma caneta e vou desenhar para vocês daqui a pouquinho o caso, tá bom? Mas eu vou fazer uma coroa nesse dente aqui de resina, porque depois eu vou pegar essa coroa de resina e eu não vou cimentar aqui em cima com um cimento U200, com um cimento, um fosfato, tá certo? Um cimento não adesivo ou um cimento autoadesivo, tá bom? O cimento autoadesivo, gente, é um cimento muito bom para a gente ter em casos de muita dentina, tá? A dentina é um tecido muitas vezes ruim da gente conseguir fazer adesão nela, tá? E o cimento autoadesivo, né? Ele tem uma boa adesão em dentina, tá bom? Vamos supor que esse dente aqui fosse um dente totalmente preparado, em que eu tivesse a maior quantidade de paredes em dentina, tá? Gente, não é esse caso. Já vou pegar um papel e vou explicar para vocês, tá bom? Mas não é esse caso. Praticamente todo esse núcleo que vocês estão vendo aqui é um núcleo feito de resina composta, tá bom? Então, o que eu estou falando para vocês? Que eu vou fazer uma coroa de resina e eu confio que isso vai dar certo, porque a minha coroa de resina vai ser cimentada adesivamente nesse núcleo de resina, tá bom?
E esse núcleo de resina, ele foi produzido, gente, sem pino. É um dente com canal. E aí vocês vão, eita caramba, e agora, tá? Como assim sem pino, tá? E aí vamos pegar um papel aqui. Eu vou tentar desenhar para vocês algumas coisas aqui, tá? Como assim sem pino? Vamos lá. O que eu tinha aqui, tá? Tinha uma situação aqui, mais ou menos isso aqui, tá? Deixa eu ver se está aparecendo, tá certo, tá? Aqui a gengiva. Osso alveolar, certo? Ok? Aqui eu tinha um dente que ele tinha tratamento de canal, tá bom? E nós tínhamos o quê? Um remanescente aqui, tá? De mais ou menos uns 2 milímetros, tá bom? Foi o que sobrou depois do tratamento de canal. Vou fazer em linha reta aqui, mas lógico que não era assim, tá bom? Só para o desenho ficar mais didático, tá? Havia supragengivalmente, eu tinha um coto aqui de 2 milímetros, tá certo? Bom, legal. E aqui o canal tratado, beleza? Beleza. Então vamos lá. O que eu fiz, gente? Tá? Eu criei esse canal aqui, tá? Aqui tá muito fechadinho. Era um canal bem amplo, tá? Bem amplo. A abertura do canal bem ampla, tá bom? Era um canal mais largo, tá certo? Pois bem, o que eu fiz? Eu fiz a gutapercha, eu mantive até um nível 3 milímetros, um nível pelo menos 1 milímetro abaixo do nível gengival, tá bom? Para não ter risco de pigmentar isso aqui, tá bom? Cortei a gutapercha mais ou menos aqui, tá certo? Fiz um selamento da entrada disso aqui, tá? Fiz um selamentozinho daqui com uma resina de alta opacidade, para quê? Para que se futuramente tiver que acessar o canal, a gente consiga perceber que está chegando próximo ao canal, tá bom? E aqui eu utilizei mais ou menos uns 2 milímetros, tá? E montei um núcleo de resina, tá certo? Um núcleo de resina, tá? Que ficou preso então nesse coto e nesses 2 milímetros intracanal, tá bom? Então basicamente eu montei um núcleo sem pino, tá certo? Gente, vamos entender uma coisa. Todos os trabalhos mostram que a força, ela incide exatamente onde é que é o ponto de fulcro. O ponto de fulcro seria exatamente onde as forças são incididas e elas se concentram naquele ponto, ok? Todas as forças se concentram na região cervical, tá bom? Vão se concentrar bem na região ali de transição do dente com a gengiva, tá bom? Legal. Então, se eu tenho um coto de 2 milímetros aqui, certo? Eu fiz aqui um preparo, onde eu diminuí um pouco isso aqui para gerar espaço para minha peça protética, tá bom? Então, isso aqui tudo é resina, tá? Isso aqui tudo é resina. E aqui está o meu preparo. Agora vai vir o quê? A minha coroa que vai sair daqui e vai fazer isso aqui, certo? Pois bem, então a coroa, gente, por mais que ela vá ficar aderida a esse núcleo de resina que eu coloquei aqui, mas as forças que vão estar sendo incididas nela vão estar sendo incididas exatamente nessa região cervical aqui. E ela está presa num coto de 2 milímetros, ou seja, 2 milímetros, gente, é muita coisa, tá? Então as forças vão estar incididas aqui, então eu não tenho medo disso. Porque esse núcleo aqui não vai sofrer força, porque eu tenho paredes de dente protegendo o meu núcleo. Tá bom? Legal. Então, vamos pensar aqui em 3 situações, tá bom? Vamos pensar aqui a situação onde a gente tem um dente que sobrou bastante estrutura, supragengivalmente, tá? Vamos pensar aqui um outro dente que a gente tem, vamos aqui bastante estrutura mesmo, tá? Vamos pensar aqui 3, 4, 5 milímetros, tá? Aqui nós vamos pensar que sobrou 2 milímetros, tá? Até 2 milímetros, tá bom? 2 milímetros supragengivalmente, tá? Ok? E aqui nós vamos pensar numa situação que ele ficou no nível gengival, tá? Nós não temos nada de estrutura externa de coto, ou seja, de sobra de dente para fora da gengiva, tá? Ou seja, a raiz começa exatamente no nível da gengiva, tá bom? Gente,
casos como esse, eu posso dizer para vocês com total segurança, tá? Que vocês não precisam de pino. Não precisa de pino, tá bom? Se você tem aqui mais de 2 milímetros de dente, você não precisa de pino, porque você vai fazer um preparo. Muitas vezes até você nem vai fazer preparo, né, gente? Você vai simplesmente, aqui tem 5 milímetros de dente, aqui faltam uns 3 milímetros, ok? Muitas vezes a gente pode fazer um trabalho, simplesmente uma overlay, só um trabalho que vai ser cimentado sobre o topo, principalmente quando os bordos são em esmalte, tá bom? Se a gente tiver bordos em esmalte, ó, essa situação aqui, desse dente, por exemplo, tá? É uma situação que... Vamos supor que esse dente tivesse tratamento de canal, tivesse uma abertura de canal aqui, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu faria sem dúvida nenhuma aqui uma restauração direta sem pino nele. Ah, mas ele é um dente canino, Tatinho. Gente, o pino é um corpo estranho. O pino não dá resistência ao dente. O pino serve para dar retenção para o núcleo que a gente vai criar externamente, tá bom? Só para dar retenção nessa parte aqui, ó, tá certo? Mas o pino não reforça, tá bom? Pelo contrário, se você fizer desgaste de paredes, das paredes intracanais para fazer colocar um pino, você está enfraquecendo o dente. Aí sim você está enfraquecendo o dente, mesmo colocando pino, tá certo? Então, e gente, aqui eu tô falando muito de pino de fibra, lógico, tá? Pino metálico, eu digo assim para vocês, de repente... Posso não ser a pessoa mais certa para estar falando para vocês isso, tem pesquisadores hoje que falam muito sobre isso, mas posso falar com muita segurança para vocês, tá? Pino metálico é uma raridade que a gente vai utilizar, sinceramente, hoje eu não lembro do último pino metálico que eu utilizei no meu dia a dia, tá bom? Legal. Então, voltando, casos como esse, gente, muitas vezes a gente pode fazer só um trabalho de reposição do que falta no dente, tá ok? Até porque muitas vezes o dente vai ter bordos em esmalte. Quando é que tu vai fazer um preparo de um dente como esse? Se tu vai ter que mudar de cor, se o dente tem que mudar de cor, ou se você vai precisar mudar a posição dele. Digamos, um paciente que tem mordida de topo ou mordida cruzada, tá bom? Aí sim a gente vai fazer um preparo dessa estrutura, né? Podendo, gente, tranquilamente, tá? Tranquilamente, canal aqui, tá? E aqui está o teu preparo, certo? Isso aqui você pode preencher com resina composta e fazer o restinho do que falta ali, tá? Externo, só com resina sem pino, tá? Porque isso aqui não vai sofrer força, vamos entender. Isso aqui não vai sofrer força. O que vai sofrer força, sempre a força vai ser incidida na cervical do dente. Aqui é o ponto de fulcro do dente, tá bom? É o ponto onde, através de uma força, o dente vai sofrer giro, tá bom? Legal. Quando você tiver até 2 milímetros em dentes posteriores, tá? Eu vou dizer para vocês que é possível você somente preparar esses 2 milímetros aqui para receber um trabalho de coroa cimentado somente nesses 2 milímetros. Porque, de novo, a gente vai ter dente suportando a carga, tá bom? Vai ter carga cervical, aliás, vai ter carga de mordida incidido, né, se direcionando para a região cervical, e você vai ter o coto de 2 milímetros ali segurando. Em dentes anteriores a coisa muda, gente, porque o dente anterior, ele tem a questão que é a seguinte: o dente anterior, ele vai sofrer forças que não são... ele vai sofrer forças que não são no longo eixo da raiz, né? Não é no longo eixo da raiz, tá bom? Ele vai sofrer forças oblíquas, né? Forças que vão ter essa direção, tá bom? Então, nesse caso, mesmo tendo 2 milímetros, é interessante se utilizar um pino, tá bom? Mas para que você tenha algo que ajude o núcleo interno ficar bem retido dentro do canal, tá? Legal.
Não sei se eu consegui me fazer entender, tá bom? Mas dentes anteriores, gente, que a gente tem uma estrutura de até 2 milímetros, tá bom? Até 2 milímetros, a gente bota pino. Dente posterior, não, gente. Por que a gente não bota pino em dente posterior, tá bom? Porque a gente vai buscar no paciente sempre restabelecer a guia canina. Sempre restabelecer a guia canina. Por quê? Porque se restabelecer a guia canina, quando o paciente for morder, for mastigar, ou quando o paciente fizer parafunção, os caninos vão proteger os dentes posteriores de forças laterais. A força mais destrutiva da odontologia é a força lateral, tá bom? A força que não é no longo eixo das raízes, tá certo? Agora, se você fizer um trabalho posterior, tá bom? Até cimentado esses 2 milímetros, e você conseguir direcionar todas as forças que vão incidir sobre esse dente exclusivamente no longo eixo da raiz, certo? Os dentes posteriores foram desenhados para absorver e dissipar, inclusive o alvéolo dentário foi feito para absorver e dissipar forças que se dão ao longo do eixo dentário, tá bom? Já os dentes anteriores têm uma estrutura dentária e óssea, um desenho dentário e uma estrutura óssea que possibilita eles absorver forças não axiais, forças que se dão de maneira oblíqua, tá bom? Eles foram feitos para isso, tá bom? Inclusive o canino é um super dente, tá, gente? O canino é um super dente. Ele foi desenhado literalmente para absorver força, dissipar força. Ele tem inclusive a bossa canina, que é um reforço ósseo, tá bom? E os nossos caninos superiores são, digamos assim, o super dente da boca, tá bom? Super. Recuperem sempre guias caninas, tá bom? Essa é uma super dica, tá? Agora, gente, quando a gente tem essa situação aqui, quando a gente tem nada de estrutura, quando o dente está literalmente na altura gengival, se discute muito hoje na literatura, e até nem só na literatura, dentistas discutem muito, que isso aqui já seria uma indicação direta para implante, tá? Eu vou dizer para vocês que eu me posicionei no mercado hoje como sendo um dentista que salva dentes, tá? Salva dentes, tá bom? Então eu tenho tido algumas estratégias nesses casos aqui, tá bom? Às vezes, aí gente, eu digo para vocês, precisa isso aqui de muito estudo, realmente para fazer isso que eu vou falar para vocês precisa de muito estudo e precisa de muito treinamento para conseguir fazer, tá? Mas basicamente você consegue algumas estratégias, tá? Você pode tracionar esse dente ortodonticamente, tá bom? Ou seja, extruir ele para que você exponha mais ou menos o que estava subgengivalmente, uns 2 milímetros, você consiga trazer aqui para cima, tá? E aí você consegue ter então um coto, né, uma parte de dente para suportar a carga mastigatória, como se fosse esse caso, tá certo? Você pode também fazer o quê? Modelar um pino de fibra, e aí, gente, aqui é uma grande questão. Aqui é um caso que você vai ter muito pouca adesão, você vai ter que melhorar o seu processo de retenção mecânica, tá bom? E todo o pino colado dentro da raiz, gente, a técnica de ataque ácido, adesivo, que antigamente existia, hoje foi completamente substituída por utilização de cimentos autocondicionantes. Por quê? Porque a gente sabe que aquela dentina dentro do canal ela é muito ruim para fazer adesão, muito ruim. A gente vai ter muito mais retenção do que adesão. E o cimento adesivo, o cimento autoadesivo, ele dá um pouquinho de adesão e tem uma boa retenção ao mesmo tempo, tá? E preferencialmente você personalizar pinos de fibra, né? Reembasar eles com resina composta, tá bom? A gente pega o pino, né? Seleciona o pino que entra livremente dentro do canal, você tenta não desgastar paredes, a não ser quando o dente tem um canal muito atrésico, tá? Mas você pega isso, você bota resina na volta desse pino e aí, né, você vai lubrificar o interior do canal e vai reembasar esse pino para esse pino ficar anatômico dentro da raiz, tá bom? E aí você vai ter retenção mecânica. Feito isso, gente, ou seja, eu fiz o meu pino aqui, agora sim, com um munhão e um pino de fibra, porque eu quero que isso aqui trabalhe como um corpo único, tá? Eu quero que isso aqui trabalhe como um corpo único, tá bom? Quase como um pivô, tá? E aí eu faço um preparo que eles chamam de preparo vertical, tá bom? Basicamente você invade um pouco a região subgengival, tá? É um preparo que ele não termina
em chanfro, ele termina praticamente em lâmina, tá bom? E aí a gente leva subgengivalmente, ganha, sem precisar fazer extrusão, ganha essa parte dentária para fazer a nossa coroa encaixar ali, tá bom? E, enfim, gente, eu acho que a gente precisa lembrar muito bem que implante é a nossa última opção, sempre é a última opção, tá? E que se você tiver situações de dentes nessa situação aqui, você precisa avisar o seu paciente que você tem duas opções, o paciente tem duas opções, ou a gente realmente parte finalmente para a última opção que a odontologia tem para ele, que é implante, tá bom? Ou a gente tenta tentar pelo menos, né, que ele esteja ciente que as chances de falha nesses casos são infinitamente maiores do que nesse e nesse, tá bom? Então, esses casos a gente tem sempre maneiras de tentar, sim, de fazer trabalhos, tá? Mas certamente são casos que falham muito mais. Por quê? Porque a gente está colocando toda a nossa esperança no material, no pino, tá? E no cimento que cimentou esse pino dentro do canal. É isso, é o pino e o cimento, e a resina, no caso, que tu reembasou, né? O pino, enfim. Mas é basicamente o pino, a resina e o cimento que vão suportar toda a carga. E aí a chance desse pino vir a fraturar ou da raiz vir a fraturar é muito alta. Quando é pino de fibra, fratura o pino. Quando é pino metálico, fratura a raiz e você tem uma perda catastrófica, tá bom? Um problema catastrófico de perda dentária. Tá, gente? Vamos ver se ficou isso aí bem esclarecido. Se ficou alguma dúvida, galera, postem aí, por favor. Me perguntem aí que eu vou tentar responder isso aí para vocês, tá bom? Agora vamos lá para o nosso caso. Gente, o nosso caso de hoje é bem legal, tá? É um caso de uma coroa total, tá? A gente vai fazer uma coroa total de resina, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês uma técnica legal, tá? Por que eu fiz uma coroa total? Pô, super complicado, de um paciente que tem atrição dentária. O que eu procuro fazer em casa onde o paciente vai resolver exclusivamente isso aqui? Ele não vai fazer restaurações em dentes anteriores, levantar a dimensão vertical se tiver indicação, ele não vai fazer isso. É um paciente que me procurou exclusivamente para resolver esse dente. Então eu expliquei para ele, sim, eu vou resolver esse dente para ti, mas eu vou ter que te dar um sistema de proteção para te não voltar a fazer o que tu já está fazendo com teus dentes, tá? Que é literalmente desgastar eles. E aí eu vou dar para ele uma placa, tá? Que dentro do Resineiros eu ensino vocês a vocês mesmos fabricarem uma placa para o paciente, tá bom? E aí eu vou mostrar como você vai fabricar as diferentes placas que existem hoje de indicação para o dentista, tá bom? Sem você precisar fazer um curso de DTM, eu vou explicar, lógico que de uma maneira mais simplificada, eu vou te passar ali as principais placas que tu pode utilizar no dia a dia para amenizar problema dos pacientes, tá bom? Amenizar problemas e evitar problemas, tá bom? Então, legal. O que eu já fiz aqui, gente, tá? Deixa eu pegar aqui a moldagem desse caso. Ó, vamos entrar numa discussão aqui, tá? Ó, gente, eu moldei esse caso com silicona de condensação, tá? Eu moldei esse caso com silicona de condensação e eu não sei se vocês conseguem enxergar com clareza. Deixa eu ver se eu dou um foco aqui. Deixa eu ver. Acho que não tá dando foco. Acho que agora melhorou. Legal, não deu. Bom... gente, mas assim, ó, fez uma cópia muito perfeita, tá? Coloquei 2 fios retratores, tá? Um fio 3 zeros, um fio 0, tá bom? Tirei o 0 e fiz uma moldagem em 2 etapas. Uma moldagem primeira pesada e depois a leve, tá bom? E consegui esse nível de moldagem que aí vocês estão vendo que o modelo tá super definido, os términos lá dentro, tá bom? Isso, gente, vai facilitar muito para a confecção do trabalho hoje, vocês vão ver, tá? Bom... E por que eu usei silicone de condensação, gente? Simplesmente porque eu sabia que eu ia vazar logo depois, tá? Isso aqui não ia precisar de laboratório, eu não mandei para o laboratório troquelar isso aqui, tá bom? Eu mesmo fabriquei o modelinho, tá? Esse modelo já está isolado com Super Bonder, tá bom? Já foi todo isolado, tá? Agora olhem que legal uma questão. Em vez de fazer um enceramento, o que eu fiz? Lá na boca do paciente, o que eu peguei? Eu peguei o caso, tá? Veio o dente fraturado, era esse dente aqui, tá bom? Peguei um pouco de resina que eu tinha no consultório, tá? Coloquei resina, esculpi rapidinho, tá? E mandei o paciente morder. Mandei o paciente morder sem... eu coloquei a resina, dei uma esculpidinha, mandei ele morder sem polimerizar, tá bom? Aí ele mordeu, eu polimerizei. Dei um acabamento rápido com broca, tá? Tudo isso, gente, sem passar adesivo, tá bom? É como se fosse um mockup direto, tá bom?
coloquei resina, tá sem adesivo, ele mordeu, eu polimerizei, tá? Fiz um acabamento básico e moldei o paciente. Moldei com alginato, gente, tá? Com alginato, tá bom? E o que eu consegui fazer com isso? Eu consegui fazer um modelo encerado, entre aspas, né? Um modelo que eu já sei como é que tá a mordida do paciente. Por isso que isso aqui não tá ocluído num modelo, tá? Não tá ocluído, não tem um articulador dele montado, alguma coisa assim, tá bom? E o que eu fiz? Para quem não tem silicona transparente, pode utilizar silicona normal, silicona de adição ou condensação normal, tá bom? Nisso aqui, o que eu fiz? Eu montei uma muralha, tá certo? Eu montei uma muralha. Aqui, claro que já isso aqui está recortado, tá, gente? Então, de repente, ó, tá? Eu fiz uma muralha, tá? Tirei uma cópia disso aqui, recortei ela bem na metade dos dentes, tá? Se eu unir aqui, vocês vão ver, ó, recortei exatamente no meio com bisturi, transformei em duas partes, tá? E agora lá no modelo de trabalho, eu tenho a enorme facilidade de ter agora uma muralha que me dá a metade do dente. E depois que eu polimerizar essa metade, eu só pego, coloco a palatina, carrego com resina, coloco a palatina e polimerizo novamente. Tá bom? Nisso eu vou ter então a coroa completinha, tiro daqui, dou acabamento e polimento, está pronto o caso. Tá? O que mais queria falar para vocês aqui desse caso? Bom, legal. Vamos falar de cor, gente. Vamos falar de cor, tá? Vamos falar de cor rapidinho. Isso é uma outra questão legal, tá? Estou aqui com uma escala Vita clássica, tá bom? E aqui, gente, a cor que eu preciso chegar desse paciente é o A3, tá certo? A3, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma regrinha. Se você quiser fazer uma resina policromática, tá? Como que a gente seleciona as massas, tá bom? Eu quero alcançar uma cor A3, tá certo? Então a cor de dentina eu vou utilizar exatamente uma cor ou duas cores acima, ou seja, mais escura, entre aspas, que a cor que eu quero chegar. Então aqui no meu caso hoje eu tenho uma resina A4, tá bom? Vou pegar uma A4, tá certo? Poderia ser uma A3,5? Poderia, gente, só eu não tenho ela aqui, tá bom? Vou utilizar uma A4, tá bom? E para esmalte eu vou selecionar uma ou duas cores que estão do lado esquerdo da tabela, tá bom? Então eu vou pegar, aqui no caso de hoje, eu vou utilizar uma resina de esmalte cor A2, tá certo? Misturando A2 com A4, eu vou chegar num A3, tá bom? De forma que, se o paciente tiver um dente mais acinzentado, eu deixo mais espaço para a resina de esmalte. E aí o dente vai ficar mais acinzentado, mais escuro, tá bom? Se o paciente tiver um dente que é um A3, mas levemente mais claro, eu vou usar mais quantidade de dentina e vou deixar menos espaço para a resina de esmalte, tá certo? Porque a resina de esmalte deixa a restauração mais acinzentada. A resina de dentina deixa a restauração mais clara, independente da cor que ela seja. Até uma resina A5, ela depois de polimerizada, ela é mais clara, ela vai deixar a restauração mais clara do que você utilizar muitas vezes uma resina de esmalte, tá bom? Para tentar trazer claridade, tá bom? Resina de esmalte sempre vai acinzentar o teu trabalho, tá certo? Então legal, gente. Vamos lá. Hoje é bem tranquilaço aqui o caso, tá? Assim, tô tentando explicar um monte de coisa para vocês, porque confeccionar com essa técnica de muralhas é bem tranquilo de fazer, tá? Vou fazer o seguinte agora. Vou aplicar minha resina A4, tá? Então o que eu vou fazer, gente, aqui, tá bom? Eu vou pegar uma quantidade aqui de resina A4, tá? E eu vou literalmente fazer um cupping. Eu vou fazer um cupping de resina A4, tá? Vou fazer um cupping aqui, tá bom? Lembrem que eu disse para vocês, a moldagem está super bem feita, né? Super bem feita. Se ela está super bem feita, significa que eu vou ter muita facilidade de ver o bordo do meu preparo. E aí, gente, precisa caprichar. Sabe que quando você começa a fazer os seus próprios trabalhos, aí é que você vê a dificuldade que é do laboratório conseguir alcançar bons resultados com as moldagens que não ficam boas. É ali que você começa a entender muitas vezes os problemas que você causa para o seu laboratório.
com as moldagens que muitas vezes a gente leva, manda o laboratório e reclama, ou às vezes nem reclama, que é pior ainda. O laboratório simplesmente dá continuidade no caso, mesmo recebendo uma moldagem ruim, porque ele tem medo de perder o cliente, porque daqui a pouco o cliente vai se sentir ofendido, tá? E aí, mas vocês vão ver como é difícil desenvolver, tá? Trabalhos com moldagens ruins, tá bom? Olha aí, gente, tá? Basicamente fiz um coping de resina. Um copingzinho de resina A4. Tá? Bem tranquilo, sem muito estresse. Vou pegar a muralha, só para ver se eu deixei espaço para o meu esmalte, tá bom? Vamos botar a muralha vestibular, olha lá, tá? Tem espaço para o esmalte, dá para enxergar lá? Acho que dá, né? Tem espaço para o esmalte vestibular, tem espaço para o esmalte oclusal, tá bom? Vamos ver a palatina. Vou utilizar aqui a muralha. Olha lá que bacana. Tem espaço, galera. Tá bom? Tá muito bom. Tá? Feito isso aqui, o que eu vou fazer agora? Tá? Deixa eu só melhorar aqui o términozinho aqui. Ó. Opa, perdão. Vamos melhorar o término aqui. Feito. Vou polimerizar. Tá certo? Vou polimerizar. 20 segundos por vestibular, 20 segundos por lingual, tá bom? Essa é uma resina que ela precisa de 40 segundos de polimerização, mas como eu vou colocar mais camadas, eu vou fazer novos ciclos de polimerização, eu posso fazer 20 segundos só, que já está suficiente, tá certo? Legal desse caso aqui de coroa, gente, que também tem a questão de ponto de contato, né? Então eu já passei o Super Bonder nos dentes ao lado, tá? Então eu vou conseguir fazer 2 pontos de contato com muita tranquilidade, tá? Joia. Maravilha. Se eu quisesse dar uma balaqueada aqui, galera, balaquear é o seguinte, é deixar o caso mais caracterizado, tá? Ó, isso aqui é um corante ocre, tá bom? Esse aqui é da Ivoclar, tá? É o Tetric Color, tá? Gosto muito desses pigmentos, tá? Até vou falar bem sinceramente, gosto mais do que os das Empress, tá? Mas dá para utilizar esse aqui para, por exemplo, a gente fazer aqui, ó, uma cervical. Se eu quiser deixar uma cervical que ela não é tão amarelada, ela é mais amarronzada, tá? Eu aplico um pouquinho, e esse caso é bem assim, tá? Ó, eu aplico, boto uma quantidadezinha, tá? Venho com um pincelzinho, dou uma espalhada, tá? Dou uma espalhadinha e polimerizo. Sempre pigmentos, galera, vocês precisam polimerizar bem o pigmento, tá? Pigmento precisa ser bem polimerizado, tá? Ele tem uma opacidade muito alta, então vocês precisam sempre polimerizar bem, tá bom? Utilizou o pigmento no pincel, galera, limpem, tá? Limpem o pincel, tá bom? Sempre limpem o pincel para não ficar nenhum resquício daqui a pouco tu ir fazer uma outra restauração ou mexer nessa e você jogar pigmento para outras regiões, tá? Belezinha. Bom, galera, agora hora do esmalte, tá? Vocês vão ver como é simples, tá bom? Ó, vamos usar a Harmonize da Care, cor A2, tá? Esmalte. Então eu vou pegar aqui, lembrem, né? Joguem a resina lá para cima, deixa ela mais homogênea. Aqui eu já esburaquei a minha resina, que eu falo para vocês não fazer e fiz, tá bom? Então, preferencialmente, não faça isso. Vou jogar um pouquinho mais. Joia. Isso aqui é para quê, gente? Para vocês não incorporarem bolha na resina, tá? Se vocês incorporarem bolha, essa bolha pode ser um elo fraco dentro da resina e vocês terem fratura, tá bom? Fiz isso, vou tirar a quantidade de resina que eu acho que eu preciso, tá bom? Legal. Vou vir aqui na minha muralha vestibular e vou aplicar o esmalte
na muralha. Tá? Não precisa de muito critério, tá, galera? É simplesmente só colocar na muralha. Bem simples, tá? Beleza. Ótimo. Aí, tá bom? Venho aqui, coloco a muralha, aperto ela bem, tá? Aperto bem, tá bom? Principalmente aqui na vestibular, tá? Dou uma pressionada legal para ela ficar bem justaposta na minha resina que eu coloquei ali no coping, né? No A4, tá bom? E feito isso, eu vou polimerizar por esse lado, tá? Polimerizem um ciclo inteiro, uns 20 segundos, tá? Porque aqui, como a gente não tem uma silicona transparente, então você precisa jogar a luz com potência para ela polimerizar o máximo que a resina tenha, tá? A espessura da resina. Se fosse uma silicona transparente aqui, galera, eu não faria esse corte, colocaria resina por dentro de toda a silicona, simplesmente assentaria aqui e polimerizaria, tá? Mas como não é, eu vou só tirar aqui. E a minha vestibular está praticamente montada, tá? Bacana, ó, tá faltando ponto de contato aqui, tá bom? Aqui já fez, aqui falta. Tem algum problema? Nenhum, galera, nenhum. É só acrescentar, tá? Eu não vou tocar o dedo aqui, porque aqui tá uma área ávida ainda para fazer a adesão, tá bom? Mas olha como é que ficou. Tá? Antes de fazer a palatina, agora tem um grande segredo, tá? O que que a gente faz aqui? Agora, antes de fazer a palatina, a gente vem aqui, pega a resina e vai acrescentar em todas as regiões que você viu que ficou relativamente falhado por algum motivo, tá bom? Então a gente vai acrescentando nas regiões que são importantes, tá? Eu vou só tirar um pouquinho do vídeo para poder olhar que aqui dentro da caixa tá meio escuro, tá, gente? Uhum. Tá, aqui na cervical, ó, vou jogar a resina ali. Não estou preocupado com o grau de adaptação, porque depois, como eu fiz uma moldagem muito bem feita, tá? Eu vou poder fazer o acabamento e polimento retirando os excessos. Então a gente só vai jogar aqui por cima, ó, galera. Bem simples, ó. Joguei a resina ali na frente, tá? Deixa eu tirar de novo. Ah, legal. Aqui na proximal tá faltando um pouquinho, é isso que eu disse. Então agora o segredo é esse, tá? Vai acrescentando até fechar tudo. E não polimerizem, tá, galera? Não polimeriza, tá? Simplesmente vai colocando a resina e não polimeriza. Esses incrementos esses acréscimos você não polimeriza, tá? Você vai jogando a resina e lembra, não precisa ficar preocupado, ficar, né, desenhando ali o término. Vocês vão ver que a resina vai copiar o término porque a moldagem ficou muito boa, tá? Vocês vão ver como facilita a vida você ter uma boa moldagem. Tá? Deixa eu ver aqui de novo. Beleza. Região cervical, gente, sempre gosto de deixar em excesso para depois tirar na borracha, tá? Dá pra gente tirar na borracha, tá bom? Não precisa ficar preocupado. Agora deixa mais grosseiro, tá? Porque para retirar coroas, muitas vezes a gente pode ter principalmente se não passou bem o Super Bonder, tá? Pode ter uma ilhazinha de gesso e falhar o teu trabalho e fraturar na hora de remover daqui, porque não ficou bem isolado, tá? Beleza. Vamos acrescentar naquela proximal ali agora, a resina. Vamos fazer aqui uma minhoquinha. Minhoca. Em que eu vou agora fazer o seguinte, ó. A gente coloca e puxa. Coloca
tá? Que é para ela entrar bem ali naquela proximal. Lembrando, gente, não polimerizem, tá? Não polimerizem. Mais resina. Olhando por aqui pro vestibular, já tá quase legal, tá? Dá para acrescentar mais. Vou acrescentar aqui nessa proximal. Podem empurrar a resina bem, tá, gente? Essa resina da Harmonize é muito gostosa de trabalhar, uma resina gostosa pra caramba. Ela é bem obediente, escoa bem, tá? Joia. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó, mas aquele óculosinho que eu coloquei na cervical fez toda a diferença, ó, tá? Criou aquele aspecto de cervical mais cromatizada, né? Porque o dente sempre tem uma região de alto croma, depois uma região de alto valor, depois uma região de baixo valor, certo? Região central de alto valor, região incisal de menos valor. Por quê? Porque é mais esmalte, né? Tem mais translucidez, reflete menos luz, tá bom? Bacana, bacana. Preenchi aqui tudo. Ó, proximal, bem justinho, tá? Tô com bastante resina aqui. Vou tirar de novo da caixa para poder enxergar aqui, gente. Ótimo. Já mostro para vocês aí, tá? Já vou mostrar para vocês aqui. Eu só tô assentando a resina na proximal, tá? E olhando assim, fica mais fácil. Então tá, só para vocês entenderem, tá? Eu assentei bem a resina, fechei bem as proximais, criei ponto de contato, criei ponto de contato. O que eu vou fazer agora? Vou lá na minha matriz lingual agora, tá? E vou adicionar resina aqui para simplesmente terminar o dente, tá bom? Para terminar o dente. Essa é uma técnica muito legal de fazer, tá? Que começa contigo fazendo meio que um mock-up direto em boca, já gera uma restauração ali e tal, faz ajuste oclusal, deixa tudo direitinho, você copia aquilo ali e depois cria uma muralha, tá? E essa muralha vai te dar condições de fazer então o que eu estou fazendo aqui. Não é só para coroa, tá, gente? Serve para qualquer tipo de caso, tá? Qualquer tipo de caso. Pode ser onlay, overlay, pode ser fratura em classe 4, pode ser faceta. Tem as facetas semidiretas, né? A técnica do Dr. Newton Fall, as semidiretas, a técnica semidireta, na verdade, não é só facetas, né? Em que você produz a faceta na boca do paciente, na boca mesmo ali, direto, né? Depois, sem ataque ácido, sem adesivo, você tira ela da boca, polimeriza, faz polimerização extra, caso o fotopolimerizador não seja lá essas coisas, em micro-ondas, dá acabamento, polimenta e cimenta em boca como se fosse uma faceta indireta vinda do laboratório. Tá? Aí, gente, sem criteriozão, tá? Só botei a resina, vamos assentar. Ó, assentei bem, pressão, que é para a resina escoar bem, tá? Pressionei bem, vai sobrar resina aqui, então a gente pega e já dá uma recortadinha, não precisa deixar esse excesso. Essa proximal aqui eu vou deixar um pouquinho, porque eu não tinha polimerizado ainda. Ok. Apertei bem. Vou colocar bem aqui no borda agora, ó, para polimerizar, tá? Ah, Tatine, mas
mas a muralha não é transparente. E agora vai passar, claro que passa, galera, vocês vão ver, tá? Vai polimerizar. Vai polimerizar por completo? Claro que não. Depois de remover aqui a muralha, eu vou precisar polimerizar mais, sem dúvida, tá? Mas o importante é fazer um ciclo para a luz passar e polimerizar pelo menos uma parte, tá? Aí, pessoal, ó. Tá bom? Deixei pronto, certo? Pronto. Aqui, ó, vou ajustar aqui um excesso para me ajudar, depois a retirar a coroa. Opa, perdão, não sei se vocês estão vendo. Acho que sim. Tá? Ok. Vamos polimerizar. Tatinha, esse dente aí tá sem anatomia nenhuma. Não, mas é que na verdade, gente, os dentes do paciente já são sem anatomia, tá? Os dois dentes atrás são implantes. E aí, gente, presta atenção, gente, numa coisa. Paciente com dente destruído na área anterior, paciente com dente gasto na área anterior, é garantia de que os dentes posteriores estão ruins, tá? É garantia que os dentes posteriores vão apresentar muitos problemas, tá bom? Isso porque a oclusão mutuamente protegida não foi respeitada, essa lei não foi respeitada, isso vai gerar problemas para o paciente, tá? Legal, feito, tá? Vamos polimerizar. Lembrando que agora vamos dizer, terminei aqui, tá? Terminei a restauração. Vou utilizar o gel bloqueador. Deixa eu ver onde é que eu botei o gel bloqueador. Tá aqui. Tá? Vou utilizar o gelzinho bloqueador, tá? Eu utilizo sempre gel lubrificante íntimo à base d'água, tá? Qualquer gel à base d'água, tá bom? Sempre utilizo gel à base d'água, tá? Nunca vaselina ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Tem que utilizar gel à base d'água. Então eu vou aqui aplicar uma quantidadezinha fina, uma camadinha fina só para polimerizar bem essa camada inibida que fica da resina, tá bom? Ok. Agora, 20 segundos por lingual, 20 segundos por palatino. De novo, gente, tá? Repetir, acho que nas últimas 2 lives vou falar de novo. É importante você saber o tipo de resina que você está utilizando. Como assim tipo de resina, Tatinho? Se é uma resina microhíbrida, se é uma microparticulada, se é uma nano híbrida, se é uma nano particulada, tá bom? Porque cada resina vai ter características de resistência, de polimento, de manutenção de polimento, inclusive, tá bom? Tudo isso são questões que a gente precisa ter em mente. Lá no Resineiro, gente, eu entrego protocolos, tá? Protocolos, não só para que você ou a sua secretária já deixe tudo pronto, mas literalmente, tá? Para não esquecer de cada passo, tá bom? E vocês vão ver que lá está escrito que um dos passos é, sim, fazer a seleção da resina que a gente vai trabalhar. E essa seleção não é seleção de marca, é seleção do tipo de resina, tá bom? E aí eu indico marcas comerciais que eu utilizo no meu dia a dia, mas que nada impede de você continuar utilizando as resinas que você usa, desde que você consiga encontrar, logicamente, né, a indicação certa para o caso. Tá? A indicação da resina certa, né? Não dá para utilizar, por exemplo, uma microparticulada num dente posterior, né? Claro que microparticulada é muito pouco usado, muito pouco conhecido, inclusive, no mercado, mais difícil de usar, tá? Mas, ou então, por exemplo, usar hoje resinas microhíbridas em dentes anteriores, tá? São resinas que a gente sabe que tem um nível de polimento, de manutenção de polimento ruim ao longo do tempo. Então é ruim nós usarmos elas em dentes anteriores, tá? Já é melhor ir para uma resina do tipo nano, principalmente as nano híbridas hoje, com partículas esféricas, as resinas da Tokuyama, essa resina Harmonize, tá? Uma resina muito legal de usar, tá? Eu faço propaganda dela, gente, não ganho nada da empresa, mas realmente a resina é muito boa, tá? Bom, legal. E agora, galera? Agora vem o momento crítico, tá? Que é o momento de desenformar a peça, tá bom? É o momento que todo mundo tem medo de fazer, tá? E que aqui nesses casos de coroa, por a gente ter uma área de retenção maior, pode acontecer de ser mais difícil, tá? Esse caso aqui eu utilizei como isolante Super Bonder.
Eu poderia ter utilizado aqui, por exemplo, cera. Poderia, tá? Uma camadinha pequena de cera, tá bom? E o que eu faria agora? Eu colocaria isso aqui dentro do micro-ondas, tá? 2 minutos na potência máxima, tá bom? Além de melhorar as características da minha resina, e a cera que estava internamente ela iria amolecer e eu tiraria isso aqui com mais facilidade. Hoje eu resolvi fazer com Super Bonder porque era o que eu tinha disponível aqui, tá bom? E se eu tirar e fraturar? Tá tudo bem, galera. A gente simplesmente faz outra, tão rápido quanto eu fiz essa, tá? Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui desinformar. Ao vivo é sempre mais tenso, tá? Vamos pegar uma areazinha que está mais... tem uma retenção aqui e a gente vai fazer uma forcinha, tá? Instrumento pontiagudo, ó, aqui quebrou um pedacinho, tá? Já tô vendo que tá bem retido, tá bom? Mas a gente vai indo parte a parte, tá? Vamos ver aqui. Vou só tirar da frente aqui da câmera, gente, para poder enxergar, tá? Onde é que eu posso me... Ainda não soltou. As primeiras vezes que a gente faz, galera, principalmente coroas, tá? Bate um desespero na gente, porque a gente não sabe exatamente o que fazer. Às vezes quebra o bordinho aqui dela, enfim, tá? A gente fica preocupado com isso, mas relaxa, tá? E se quebrar também tá tudo bem, tá? Vou pegar um instrumento mais firme aqui, tá bom? Tô fazendo força, tá, galera? Força mesmo, tá? Como eu disse, coroas é sempre mais difícil, porque fica retentivo nas áreas proximais aqui, ó, tá? O que eu poderia ter feito também? Ter feito o coping, e depois de feito o coping, ter soltado o coping e colocado de volta. Isso facilitaria a minha vida agora, tá bom? Porque soltar só o coping é mais fácil. Aí. Ó o que eu disse pra vocês, ó. Ela fraturou, ok? Tá, Tatinho, o que faz agora? Deixa eu só ver uma coisa aqui se ficou... Provavelmente, ó, eu tive aqui uma falha de aplicação do Super Bonder, tá? Por que eu sei disso? Porque veio uma parte do preparo junto aqui dentro, ó. Não sei se vocês estão enxergando, tá? Deixa eu ver que eu modifiquei aqui, ó. Não sei quanto tempo ficou assim, gente, desculpa, tá? Mas aqui, só para vocês verem, eu tava tirando e ela fraturou, ok? Ela fraturou em duas partes, ó. Tá? Eu tenho aqui uma parte vestibular. Tem algum brasinho, ó. Uma parte vestibular, que ela fraturou na hora de remover, tá? Deixa eu tirar aqui. E aqui sobrou a palatina, tá bom? Palatina, basta a gente dar um empurrãozinho aqui, ela já vai soltar. Ó, tá bom? Soltou a palatina, certo? O que se faria agora aqui, tá, galera? Só para vocês entenderem, tá? Nesse caso, que ela fraturou em duas partes. Dá pra gente cimentar isso aqui, fazer um acabamento e cimentar isso aqui depois em boca, gente? Dá, tá? Dá pra gente fazer, tá bom? Não necessariamente ela precisa ser assim. Eu não indico, tá? Eu indico vocês fazerem uma nova porque é muito rápido de fazer uma nova, tá bom? O que eu faria agora aqui nesse caso, tá? Eu tenho aqui dois modelos, eu tenho mais um modelo desse aqui vazado do paciente, tá bom? Sempre faço isso em caso de coroa, porque eu já sei que pode acontecer isso aqui, tá? E aí eu vou simplesmente fabricar outro, tá? Agora eu vou fazer exatamente o mesmo processo que vocês viram aqui, mas já vou deixar isso aqui pronto, tá? Para eu poder fazer para o paciente aqui, tá? O que faria agora, tá, galera? Tirei ali do troquelzinho, tá? Vamos supor que isso aqui tivesse inteiro, tá bom? Inteirinho, sem fratura. Ó, tivesse assim, tá? A gente pega uma lapiseira, tá? E com o mesmo princípio que a gente faz de provisórios, a gente faz uma demarcação
da cervical toda do caso, tá? Demarca todo, tira os excessos, tá? E dá acabamento na peça utilizando principalmente essas duas aqui, tá bom? Isso é o que eu faria nesse momento para poder entregar lá para o paciente, tá? De novo, gente, é um caso bem... isso aqui é um caso não típico, tá bom? Não é típico, certo? Você fazer coroas de resina não é típico. Esse caso aqui eu estou fazendo porque o meu antagonista desse dente é um dente natural, tá bom? Meu antagonista é dente natural. Então eu estou fazendo em resina, tá? Eu vou agora fabricar outra e depois eu tiro uma foto para vocês de como ficou a nova coroinha, tá? Que a gente fez ali no caso. Certo, pessoal?